Primeiramente, meu nome é Rian, esse é meu amigo Jackson, nós somos estudantes de Ciências Contábeis da UFRA e a gente gostaria de saber o que tu entende sobre imposto de renda. Mano, imposto de renda é o que o Estado pega do teu salário, né? Normalmente. Deve ser alguma coisa assim, não entendo muito. Tá bom? Você já declarou imposto de renda? Não, ainda não. Até porque eu não declaro porque o meu salário que eu ganho até durante o ano ele não atinge o valor que é para ser declarado. Tá bom. Você já teve alguma experiência com a declaração de imposto de renda? Já tive, já. Na verdade, eu tenho um contador que ele faz pra mim. Todo ano que eu preciso fazer, ele faz pra mim. Ele declara. Isso. Você acha que o sistema de cobrança sobre o imposto de renda, você acha que é justo para todos os contribuintes? Eu acredito que... Não, eu pessoalmente, Sim. eu acho que não é justo. Sim. Eu gostaria que fosse de uma forma mais proporcional ao que se ganha, ao que se recebe. Eu vejo assim, hoje, os pobres pagando muito e ganhando pouco, enquanto que os ricos, os milionários, os burgueses, eles ganham muito e não pagam tanto quanto deveriam pagar. Entende? Essa é a minha simples opinião. Bem-vindo a mais um podcast Descomplica Imposto de Renda. Eu me chamo Ramon Borges e vou entrevistar agora o nosso querido professor Alexandre Rodrigues, que vai explicar sobre a declaração do imposto de renda no Brasil. Professor? Boa noite, Ramon. Boa noite a todos os discentes da UFRA. Para iniciar nosso podcast, nossa conversa, eu queria que o senhor desse um pouco sobre um comentário sobre o imposto de renda, como é que ele é aplicado aqui no Brasil. O imposto de renda ele é um tributo federal, que se aplica sobre a renda do contribuinte em um determinado ano de exercício. Ele tem praticamente 5 faixas, onde uma delas é a faixa de isenção. Pessoas que recebem até 2.200 e alguma coisa estão numa faixa de isenção. E conforme esse valor vai aumentando mensalmente, vai se aumentando também a taxa cobrada em cima desse imposto, ou seja, o imposto cobrado em cima desse rendimento. Então existem faixas de 7,5%, existem faixas de 15%, existe a faixa de 22,5% e a faixa maior que é de 27,5%. Para os ouvintes que estão vendo esse vídeo, qual é a importância para eles declararem o imposto de renda? Na verdade, o imposto de renda é um tributo, como a gente falou, federal, e que ajuda o governo a arrecadar fundos para a União. E para o contribuinte, o importante também de declarar todo ano é que você vai ter uma ideia ali naquele momento se você pagou o imposto a mais ou se pagou o imposto a menos. Aqueles que pagaram imposto a mais têm a chance de restituir de volta. Aqueles que pagaram a menos vão ter que prestar conta com o leão, pagando aquela fatia que faltou. Então, no caso, como é que eles podem ser vistos, no caso, para não cair na malha, que é um termo usado na declaração de imposto de renda? A malha fina do imposto de renda seria mais ou menos o crivo da Receita. A Receita começa a crivar as informações prestadas e se essas informações prestadas tiverem consistências, ele vai para um crivo que é uma malha fiscal, onde a rigorosidade em cima daqueles valores que foram ali demonstrados por certo contribuinte vão passar por aquele momento de avaliação mesmo para ver se aquilo ali foi realmente o valor real que eles pagaram ou o valor real de uma certa contribuição que eles fizeram. Então a Receita avalia de uma forma mais criteriosa. E como é feita essa declaração do imposto? Hoje nós temos uma maneira muito prática de fazer essa declaração, que é quando você utiliza o ECAC, que é um centro virtual de atendimento. Esse ECAC nós podemos acioná-lo através da conta Gov, e hoje a maioria das pessoas praticamente tem conta Gov. E quando você entra lá, se a sua conta for do nível ouro ou prata, você tem acesso a uma declaração pré-preenchida.
Na declaração pré-preenchida, praticamente já vem tudo aquilo que você recebeu, que você pagou. E se caso não tiver completa, como o próprio nome já diz, pré-preenchida, você vai lá e completa o restante para poder despachar a sua declaração. Mas também a gente pode fazer a declaração usando o programa da Receita. Você faz o download do programa, que é o ReceitaNet, e pode preencher aqui também via programa e despachar direto para a Receita Federal. Como você falou mais cedo, essa declaração ela muda de ano para ano. No caso, uma grande porcentagem é em cima do salário anual, não é isso? Certo. Então, essa divisória, ela vai mudando cerca de salário por salário, e ela é posta acima de 30 mil reais anual. Na verdade, hoje só declara imposto de renda as pessoas que recebem até R$ 30.639,90. Né? Pessoas que recebem acima dessa faixa, elas têm que declarar, elas são obrigadas a declarar imposto de renda. Lá na nossa tabela, a gente vai encontrar faixas que são referentes, esse valor que eu estou falando aqui é o valor anual, né? O que você ganha anualmente. Lá na nossa tabela está um pouco mais especificada porque ela é trabalhada de forma mensal. Né? Pessoas que ganham, por exemplo, até 2.112, que era o que estava até janeiro desse ano, né? Que depois em fevereiro já sofreu uma pequena modificação, elas eram pessoas isentas. As pessoas que passam por uma próxima faixa são pessoas também isentas, que pagam uma faixa menor, mas tem uma dedução. E conforme você vai aumentando a sua faixa, você aumenta a porcentagem de imposto e aumenta também a faixa de dedução. Então essa faixa de dedução é justamente um ajuste que a Receita faz para que ninguém pague imposto muito superior àquilo que é devido. Eu acho que a dúvida de muitos também, aí, ouvintes, é aquela grande pergunta: e se nós não declaramos os impostos de renda, o que pode acontecer? Acontece o seguinte, né? Muita gente ela acaba fazendo isso, que é o que a gente chama de sonegar imposto. Né? Você recebe um certo valor, e aí você não declara esse imposto, e aí você está sonegando imposto. Você pode até passar batido pelos olhos da Receita durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai chegar um momento que a Receita vai te pegar. E no momento que a Receita te pegar, você vai ter que prestar conta com a Receita de todos aqueles anos que você não declarou. Né? E aí você acaba caindo num crime de responsabilidade fiscal. Né? Você deve para o fisco, e isso aí vai ser cobrado com juros e correção monetária, e por ser crime, pode correr até o caso de dar cadeia. Entendi. Então, as estratégias eficazes é otimizar a declaração, os impostos de renda, amenizam os cargas tributárias? Se ameniza quando eu declaro o imposto? Sim. Na verdade, o nosso Brasil tem uma carga tributária muito pesada. Né? A minha opinião a respeito disso, a carga tributária brasileira é uma carga tributária pesadíssima demais, porque se nós formos analisar, hoje o contribuinte individual ele já paga INSS com uma taxa super alta. Se ele recebe um salário um pouco melhor, além do INSS, ele ainda vai pagar imposto de renda. Né? Assim como as instituições que empregam, né, os empregadores pagam uma taxa também bem alta, de 22% sobre a folha, que é a patronal. Então essas taxas, essas cargas tributárias no Brasil, elas são muito pesadas para o trabalhador. Alívio de carga tributária praticamente nós não temos. Né? Nós temos ali um peso muito grande com as cargas tributárias que são cobradas nesse país. Então, no caso, se na minha família estiver 2 pessoas físicas que trabalham e ganham mais de 30 mil, cada uma vai ser dividida para fazer, cada um vai fazer seu próprio imposto, vai declarar seu próprio imposto, ou pode fazer uma junção dos dois? Nesse ponto aí você pode fazer uma análise. Né? Você pode fazer uma análise. Eu tenho o meu salário X, que ele está passivo de cobrança de imposto, a minha esposa também tem um salário X que é passivo de cobrança de imposto. E nós temos exatamente 2 filhos. Né? Então eu posso optar pelo seguinte: eu posso optar em fazer meu imposto separado do dela, ou optar em colocar o imposto dela junto do meu. Só que aí tem a grande questão: quando você junta uma faixa de renda daqui com a outra, você pode correr o risco de ir para uma faixa de cobrança maior. Então você tem que primeiro analisar
é mais prático eu fazer o dela separado do meu ou eu juntar as duas? Isso o próprio programa já vai te dizer. Se você fizer aquilo ali e perceber que você vai pagar muito mais imposto, é preferível você fazer separado, né? E aí a escolha dos dependentes também você vai escolher para aquele que você quer reduzir mais imposto. E é conveniente de colocar os dependentes naquele que pagou mais imposto, para que reduza um pouco mais. Já falando sobre dependentes, quais são esses tipos de dependentes que podem ser incluídos nos impostos? Os filhos, né? Enteados, pai, avós, pessoas que, digamos assim, são ditas vulneráveis, portadores de deficiência, todas elas podem ser enquadradas como deficiente. O próprio cônjuge, né? Ele pode ser enquadrado como dependente. Então, no caso, se eu estiver com pessoas aposentadas, são incluídas também no imposto de renda. Se você incluir uma obrigatoriedade é informar a renda desse aposentado. Então tem que ver se é viável ou não, né? Em um certo momento. Se de repente meu pai é meu dependente e ele não recebe nenhuma renda, é conveniente que eu use, porque é um dependente que pode ter uma dedução de um certo valor ali para bater meu imposto, e aí vai ser muito útil para mim. Mas se caso ele já for um aposentado que recebe uma certa renda e quando eu junto com o meu faz aumentar meu imposto, é preferível que deixe ele fora. Mas, diante todas as legislações aplicadas ao imposto de renda, quais são os caminhos mais eficazes para se declarar um imposto de renda De forma segura? de forma segura? Você tem que juntar durante todo o ano todos aqueles gastos que você teve com educação, né? Porque são gastos que deduzem do teu imposto de renda, né? Os gastos com educação, apesar de serem limitados, os gastos com educação eles são limitados por dependente, até um valor de 3.200 e alguma coisa, a limitação desse gasto com dependente. E os gastos com saúde. Os gastos com saúde eles são ilimitados, mas eles devem ser todos comprovados, via recibo, né? Comprovando que você realmente teve aquele gasto. E hoje em dia, algo que você tem que fazer muito específico é declarar todos esses gastos por CPF, né? Ou seja, para o meu dependente X, que é meu filho, para o meu dependente X, que é minha esposa, para o meu dependente X, que é meu pai, todos os gastos especificados por CPF. Eu queria saber também, acho que o pessoal também querem saber, sobre as pessoas que recebem dinheiro físico, em vez de Pix, recibo, diretamente no caixa, que é as pessoas que recebem dinheiro fixo. Como é que o controle da Receita Federal tem em cima dessas pessoas que recebem dinheiro vivo? Existe, por exemplo, um termo muito utilizado que é a questão da lavagem de dinheiro, né? Sim. A lavagem de dinheiro ela funciona mais ou menos nesses pagamentos em espécie. Ela funciona muito assim. Se de repente eu compro uma casa num valor X e pago aquilo ali em espécie, fica muito difícil para o fisco saber que você realmente fez aquela compra, a não ser que você vá lá e registre em cartório o valor dessa compra, o valor desse imóvel, né? Então, esses pagamentos em espécie eles são muito mais difíceis para a Receita controlar. Mas todos os outros pagamentos, sejam eles via transferência, via Pix, via cheque, que hoje praticamente quase não se usa, todos eles são controlados pela Receita Federal. Eu acho que por aqui é só. Obrigado, professor. Obrigado pela explicação. Acho que deu para esclarecer, deu para entender o que é feito no imposto de renda, na declaração. E muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado, professor. Obrigado também, amor. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Boa noite a todos. Eu aqui agradeço a participação também. Boa noite, até a próxima.